abençoada na mensagem que vai transmitir esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Frio? Está com frio? Não. Ah, não? Que bom estarmos aqui, né? Nos trazem a memória, a grandeza e o favor de Deus para conosco. Amém. A gente precisa estar sendo lembrado disso o tempo todo. Porque a gente se esquece das coisas que precisam lembrar com muita facilidade, não é? Esta manhã eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho sobre as coisas que podem ser medidas. Já reparou que quase tudo pode ser medido? Existe a medida de tempo, né? Existe a medida do sistema métrico, a gente pode medir as massas em quilogramas, o tempo em segundos, minutos, hora, a música, né, nos compassos, a temperatura, a quantidade de elementos químicos e o sistema, né, imperial, o sistema que usa lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, polegadas, pés, milhas, quase tudo ao nosso redor pode ser medido, não é? E a gente usa esse sistema. Todos usamos para medir algo fora de nós. Sempre é fora de nós. E nós também usamos medidas para julgar outras pessoas, para medir outras pessoas. A gente olha e fala, fulano tem essa e essa característica, não dá certo para mim. Ou fulano tem outras que eu gosto. Então é tudo a partir de nós. Quer dizer, como se a gente fosse o centro do mundo, o centro do universo. Cada um é um sol, né? E cada um quer ser adorado. Já pararam para poder pensar nisso? Nós gostamos desse louvor, né? E por isso, um dos motivos, né? Que a idolatria é tão condenada, né? Porque nós somos nossos primeiros ídolos. Mas hoje eu não quero mexer tanto nisso aí agora. Qual sistema, né? A gente precisa usar para medir algo que está dentro de nós. Está dentro, não fora. Porque a gente precisa olhar para dentro. E com essa ideia em mente, né, essa ideia da medida, eu gostaria de que você imaginasse aquela balança antiga de 2 pratos. Lembra aquela balança de 2 pratos? Com o peso de um lado e o peso do outro para equilibrar? Pois é. Vamos imaginar essa balança e nessa balança você vai colocar algumas coisas nesses pratos. De um lado você vai colocar a sua experiência com Jesus. O quanto o Senhor já fez na sua vida, o quanto já mudou a sua história, o quanto que você já experimentou do favor e da graça de Deus. No outro prato, eu gostaria que você colocasse alguns dos seus sentimentos. Vai colocando a tristeza, a frustração, a raiva, a ira, a amargura, o medo, a rebelião, o ódio, a malícia, a mentira, a desobediência, a soberba, a lista é grande, né? A ambição, as dúvidas. É só para você imaginar, não é para falar, tá? Qual que pesou mais? A sua experiência que Deus já fez na sua vida? Ou alguns desses sentimentos, ou todos eles? Porque a gente tem uma velha natureza que resiste a morrer, né? E ela está aí gritando de vez em quando. Aparecem coisas que a gente nem sabia que estava lá. Situações na vida que nos levam a experimentar sentimentos, racionalizações, que a gente nem sabia que estava ali tão forte. Mas elas estão lá. E isso compromete o seu caminhar, compromete o seu testemunho, compromete a sua vida com Jesus, compromete a sua fé. E não adianta a gente negar, falar, isso não acontece comigo. Não é? Não é assim a minha vida. Tudo bem. Talvez você não olhou para Deus o suficiente. Ou talvez já tenha morrido para essas coisas o suficiente. Mas é pessoal. É cada um olhar para si mesmo e começar a ver o que está lá dentro, escondido, guardadinho, atrás assim dos móveis, né, debaixo do tapete. Aquilo que a gente não mostra para ninguém e que a gente tem dificuldade de acessar e de admitir para nós mesmos. Ficou pesada a balança? Agora você livra, esvazia esse prato aí, vou colocar outra coisa nesse prato. Vamos colocar nesse prato as suas alegrias, a sua paz interior, a quantidade de amor que você consegue expressar,
a sua gratidão, o seu contentamento, a sua alegria de viver, a sua coragem, a sua segurança, o amor ao próximo, a confiança na palavra de Deus. Como é que ficou o peso? E se colocar essas duas situações, os sentimentos menos nobres, né, vamos dizer assim, em um prato, e os sentimentos mais nobres no outro, qual que pesa mais? Para cada um é diferente, claro, a experiência de cada um é diferente. Mas nenhum aqui de nós é tão jovem que não teve uma experiência passada, não teve vivências passadas que deixaram marcas. Todos nós temos uma história. E essa história nem sempre é tão bonita, é tão leve, é tão alegre. E ela, às vezes, também não é resolvida tão rapidamente como gostaríamos que fosse. Porque quando temos uma experiência com Jesus, nós nascemos de novo. Muita coisa mudada. Graças a Deus por isso. Mas fica, às vezes, escondido algumas coisas que a gente se esquece delas e acha que está tudo bem. A gente só mostra o lado bom, não é? A gente mostra para o outro a nossa melhor face. A gente gosta de pensar sobre nós mesmos, pessoas boas, alegres, felizes, companheiras, não é? É isso que a gente gosta de mostrar e pensar que a gente é. A gente acredita nisso. Não é verdade? Mas tem umas coisinhas que precisam ser mexidas. E essas coisas nem sempre são acessíveis. Elas são tão profundo, tão bem guardadas, que a gente passa a pensar que elas não existem mais. E precisa de um instrumento mais específico para medir essas coisas. Davi sabia disso. E ele pediu ao Senhor, sonda-me. Tem coisas que só podem ser medidas pela sonda. Só pode ser prescrutado pela sonda. A sonda consegue chegar lá, onde a gente não consegue, onde não é visível, onde não é acessível. Não é? Onde não é fácil ser acessado. Para achar petróleo tem que usar a sonda. Porque está muito escondido. Não é? Para achar qualquer vazamento de parede, por exemplo, às vezes precisa usar uma sonda. Para achar onde que está o problema. Porque senão vai ter que quebrar tudo. E assim por diante. A sonda pode encontrar coisas boas, mas de modo geral, no nosso caso, vai encontrar algumas coisinhas que não são tão agradáveis assim. Não é? E eu gostaria então de ler com vocês, meditar com vocês um pouquinho, no Salmo 139. Esse salmo já é conhecido, com certeza, você já leu várias vezes, não é? Mas ele é bem específico naquilo que Davi está colocando diante de Deus. Ele fala da grandeza de Deus e fala da miséria humana, não é? Tu, Senhor, me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sua mão está sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto. Fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles.
Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e contra os teus inimigos falam malícia. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço os que com ódio consumado para mim aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração muito séria, muito honesta, muito pessoal e muito importante. Percebeu que a quantidade de vezes que ele mostra o quanto Deus vê até no escuro, no mais íntimo, antes da palavra vir à boca, quando se deita, quando se levanta, quer dizer, não tem nada escondido, nada foge ao olhar do Senhor. Não é? Quando a Bíblia fala que o Senhor, que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando aqueles que temem a Ele sabe o que Ele está buscando, Ele sabe o que Ele está vendo. Será que Ele nos encontra? Essa é uma pergunta difícil, não é? A gente pode se enganar muitas vezes. E a grandeza de Deus. Esse salmo mostra os atributos, alguns dos atributos de Deus. O seu conhecimento de todas as coisas. A sua presença em toda parte. O seu poder ao formar o homem. A sua santidade que destrói os ímpios e prescruta o coração daqueles que o temem. Revela a sua onipotência, a sua ciência e a sua onipresença. E nós temos a pretensão de achar que algo está escondido dentro de nós que ninguém está vendo. Não é? Que coisas são essas dentro de nós? Que ficam muitas vezes guardadas e nos impedindo de caminhar e de crer no Senhor Jesus. São inimigos internos que nós temos. Uns mais, outros menos, um mais de outro, mas são inimigos que se levantam para roubar aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. Não é? Hebreus 4 diz, todas as coisas estão descobertas, patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então a responsabilidade ela é pessoal. A gente não pode transferir isso para o outro. E nós gostamos muitas vezes de fazer isso. Eu sinto assim porque o fulano fez isso e isso comigo. A nossa justiça própria ela é muito forte. E ela nos rouba de perceber a justiça de Deus. Nos impede de perceber a justiça de Deus. Não é? Mas cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. E aí, será que a gente vai conseguir se justificar? Agora, voltando para o Salmo 139, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Eu espero que eu consiga colocar com clareza para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Quando Davi discorre sobre a vida dele, que na verdade, né, pedindo ao Senhor para sondar a vida dele, a impressão que eu tenho é que se a gente lesse do verso 1 ao 18, depois do 23 e 24, o Salmo estaria perfeito. Pronto. Não precisaria do 19, 20, 21, 22. Por quê? Porque dá a impressão que ele está fora de contexto. Porque ele está falando, de repente ele começa a falar, tomara, ó Deus, desse cabo dos meus inimigos, do perverso, dos homens de sangue, que eles se rebelam insidiosamente contra ti. Então dá a impressão que isso aqui está, de repente ele acordou e começou a falar dos inimigos. Será que ele está falando dos inimigos externos? Ou será que ele está falando de inimigos internos? Que ele experimentava e ele vivia? Porque olha direitinho para você ver. Se ele terminasse, se ele pulasse do 18 para o 23, ele concluiria, sonda-me, ó Deus, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me um caminho eterno. Ótimo, maravilha. Mas ele mexe em um ponto que é um ponto importante e interno dele. Claro que ele tinha inimigos externos. Todos nós temos. Ele tinha muito mais. Mas ele parece para mim que ele não estava falando aqui de inimigos externos. Ele estava falando dos inimigos internos. A perversidade do coração do homem, do ser humano. A rebelião, a malícia, a corrupção do coração. Então essas coisas são nossos inimigos. E estão aí. A gente condena a corrupção do nosso governo, que é para condenar mesmo. Mas a corrupção não está só lá. Ela está em todas as áreas da nossa vida.
Todo mundo quer tirar vantagem de alguma coisa, quer levar benefício de alguma coisa, em detrimento do outro. Então a coisa é mais profunda, é mais séria do que a gente possa imaginar. Quando eu penso de mim mesmo que eu não faria tal coisa, tem que parar assim, será que eu não faria mesmo se eu tivesse aquela condição? A gente gosta de falar que o outro é mau, o outro é ruim, o outro tem problema. Eu não. Eu resolveria da melhor forma possível. Será? Será que é mesmo? A gente não pode ignorar esses inimigos que estão dentro de nós. Davi fala aqui, ó, são inimigos de fato. São inimigos verdadeiros. E situações acontecem na nossa vida que pipoca uma coisa daqui, uma pipoca uma coisa dali, e a gente fala assim, mas de onde veio isso? Eu não tinha isso dentro de mim, eu nunca vi isso. É porque estava lá bem escondidinho. E precisava de uma sonda. Uma sonda que penetrasse no mais íntimo, no mais profundo. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 4:12, que a palavra dele penetra e discerne os propósitos do coração. Né? Juntas e medulas. Quer dizer, vai no mais íntimo, no mais profundo. Mas, se nós não nos dispusermos a ler a palavra e aplicá-la na nossa vida, não vai haver mudança. Vai haver religioso. Vai haver um tanto de gente religiosa, com aparência bonitinha, sem vida transformada. E nós precisamos de ler a palavra e aplicar na nossa vida. E perguntar para o Senhor, o que está errado dentro de mim que precisa mudar? Isso é para todos nós, não tem exceção. É todo ser humano que crê em Jesus Cristo. Não é? Porque senão a gente continua. E olha que Jeremias diz, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Coração do outro ou o meu? Do outro, né? É só o do outro, não é o meu não. Pois é, esse que é o problema. Talvez você tenha sido sincero consigo mesmo, quando percebeu que o prato da balança estava pesado demais. Ou não. Ou você falou assim, não, eu não tenho essas coisas não. Comigo isso não acontece. Será? Tomara, né? Tomara. Porque é assustador. É assustador perceber essas coisas dentro de nós. Não é? E por ser assustador, a gente ignora. E se ignorar, não é resolvido. Não é? E o que a gente faz com tudo isso? Primeiro a gente olha para a cruz. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades. Mas a gente insiste em guardar alguns de estimação. Né? Esse não, Jesus. Esse deixa aqui que eu resolvo. Deixa que eu sei como fazer. A gente se coloca assim, como se a gente soubesse mais do que Deus. A gente não fala assim, né? Lógico. Mas a gente age assim. E a gente precisa então esvaziar esse prato da balança, que tem essas coisas não tão nobres assim sobre nós mesmos. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa entender que esse prato está cheio de coisas que não deveria. Que deveria estar mais leve, mais vazio. Não é? Mas, Jeremias ainda diz, cura-me, Senhor, serei curado. Salva-me, serei salvo. Ele pode nos curar, se a gente entender que a gente tem essas questões e colocar diante dele. E aí a gente vai aprendendo que o amor dele é maior do que tudo isso. A graça dele é maior que tudo isso. O perdão do Senhor é maior que tudo isso. Amém. O sacrifício da cruz que vamos celebrar hoje foi suficiente, foi único e é capaz, ainda hoje, de transformar o nosso pensar, o nosso sentir. Não é? Então o primeiro passo é reconhecer que esses inimigos internos existem e estão dispostos a nos destruir. Completamente, se possível. Admitir que eles existem perturbam a nossa caminhada, perturbam o nosso testemunho, enfraquece o nosso testemunho. Porque se a gente não admitir, não há solução. Quando você tem um problema de saúde e vai ao médico, por que você vai ao médico? Porque você admite que tem um problema. Senão você vai chegar lá e falar assim, não tem nada não, né? O que você faz isso aqui? Não é? Tem que admitir. Eu tenho que falar assim, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou presunçosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou piloto, eu sou. Está dentro de mim, sou eu. Mas é isso que o Senhor quer que eu seja? Não. O que o Senhor quer que eu seja? Como que eu faço para poder dar um pulo aí? Mudar. É quem eu sou e o que eu gostaria de ser, aos olhos do Senhor. Não é? Então, uma vez reconhecido e admitido, é preciso se arrepender. Não ter outro caminho. Tem que falar assim, Deus, olha o que está dentro de mim. Não quero isso mais.
Isso não te agrada. Isso não te louva, não te glorifica. Como que eu vou caminhar desse jeito falando que eu louvo o Senhor? Não dá, não bate. Então é preciso renunciar, abrir mão mesmo daqueles sentimentos, daquelas posturas, não é? E renunciar à influência de cada um deles. E lembra de uma coisa, quem justifica não arrepende. Como é que a gente faz? Não, isso aí é pouca coisa. Afinal de contas, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu falar isso? Eu não posso deixar passar tudo. Eu tenho que tomar decisão, eu tenho que fazer o que eu acho que deve estar certo, eu tenho que me defender. Não é? É só uma pequena rebelião. Não é rebelião, não. É só um pouquinho. A gente tem esses argumentos, não tem? Pra gente mesmo? A gente fala assim, não, eu só desobedeci um pouquinho. Não, Deus, o Senhor sabe, o Senhor é misericordioso, o Senhor me conhece, então, né? A gente negocia. Já fizeram isso? Se você negociar com o pecado, não tem como arrepender dele. A gente não negocia com o inimigo. Sabe o sequestrador? Não negocia. Porque vai dar problema. Então a gente não pode aceitar esses argumentos que vêm na nossa mente. Porque esses argumentos não vão nos deixar vencer a batalha dentro de nós. E não haverá mudança. Então não dá para negociar, tem que admitir que é pecado, concordar com Deus, concordar com a palavra, que aquilo ali não pode estar ali mais. Então é morrer para essas coisas. Não é? E se você se justificar, você não vai conseguir se arrepender profundamente. Então é necessário ter coragem para enfrentar e vencer esses inimigos internos. E eles são terríveis. O inimigo visível é mais fácil do que o inimigo interno. Porque você vai mandar esse inimigo para onde? Quem vai querer? O diabo você expulsa, você manda embora em nome de Jesus. Mas e você? Quem te quer? Desse jeito? Ninguém. Nem tem para onde ir. É só a misericórdia e a graça de Deus para transformar esse coração nosso endurecido, quer dizer, com os resquícios do homem velho, do velho homem, para se arrepender e mudar. Então precisa verdadeiramente fazer isso e clamar ao Senhor, até que se sinta livre dessas questões todas. Até que consiga experimentar a vida que o Senhor conquistou na cruz por nós, por você. Então é um processo, não é uma coisa que você faz um dia só, porque situações vão surgir que vai pipocar outras coisas. Viu que está errado, tem que arrepender rápido. Não dá para esperar para depois, não dá para negociar. Não é? É um exercício urgente e diário, como Davi fez. Davi, nesse salmo, ele deixa muito explícito tanto a grandeza de Deus quanto a necessidade dele de abrir mesmo, mostrar tudo, deixar tudo para que Deus resolva aquela situação. Para ser livre dos inimigos internos. Porque os inimigos internos eles são traiçoeiros. É igual quando você, por exemplo, você tem mais medo de uma vaca no pasto ou de uma cobra? De uma aranha? A cobra é sorrateira. Você não vê. A vaca você está vendo, você corre dela. Então é mais ou menos assim. O inimigo interno ele é mais complicado, porque ele está muito bem guardadinho, escondidinho. E a gente às vezes não entende que aquilo é errado, não entende que ele é um inimigo. Ele está lá tanto tempo e a gente acha que é normal, é o jeito de ser. Não, não é seu jeito de ser. Seu jeito de ser é semelhante ao que a palavra diz. Se a gente está longe do que a palavra diz, a gente tem que se aproximar mais. E isso é através do arrependimento, da mudança de vida, de uma escolha consciente, cada dia, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Para ser mais semelhante a Jesus. Amém? Amém. É complicado, né? É difícil, mas a gente precisa mexer nessas questões. Não é? Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fala, Deus, eu preciso. Eu preciso da sua intervenção. Eu preciso da sua misericórdia sobre a minha vida, mais que tudo, Deus. Eu sei que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, mas talvez eu não tenha levado isso tão a sério. Eu preciso da sua misericórdia para me transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Para que eu seja semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, o Senhor nos conhece, o Senhor nos vê. Não há como esconder do Senhor, Pai. Nós nem queremos esconder do Senhor, porque só há vida em Ti, Pai. E por isso, nesta manhã, Pai, reconhecemos que precisamos da Sua misericórdia, do Seu amor, do Seu perdão. Precisamos, Deus, que o Senhor olhe para dentro de nós e nos mostre com a Sua sonda, Pai. Vai sondando, vai tirando, vai trazendo à luz
tudo aquilo que nos perturba e que nos impede de ter um testemunho verdadeiro. Pai, no nome de Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que ignoramos os nossos inimigos internos, pelas vezes que acalentamos os nossos inimigos internos, pelas vezes que achamos que não é tão grave assim, afinal de contas, todo mundo tem problema. Sim, mas a questão não é todo mundo, a questão é você, a questão sou eu, porque o Senhor morreu por minha causa, por sua causa, para que tivéssemos uma vida plena com Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina a olhar para nós, não para nos condenar, Pai, mas para nos livrar daquilo que nos condena, para nos arrependermos de verdade, Deus, para termos uma vida plena contigo, Senhor, para caminhar nesse novo e vivo caminho que o Senhor preparou para nós. Pai, que cada um de nós possa desejar ser soldado pelo Senhor, ser esquadrinhado profundamente pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, clamamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos cura, que nos salva, que nos liberta, Pai. E o Senhor é um Deus que nos ama, acima de todas as coisas, Pai. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.